Amém? Bom, queria convidá-los para ler o texto que está no livro de Filipenses. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, do verso 4 até o 13. Filipenses, capítulo 4, verso 4 até o 13. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É um texto bem conhecido, né? Citado de diversas formas no nosso meio, né? Quantos aqui já não ouviram, por exemplo, a frase, tudo posso naquele que me fortalece, né? Quantos aqui já não ouviram também a gente falar, alegre-se sempre no Senhor, alegrem-se? São versículos que fazem parte do nosso cotidiano como cristãos. E talvez isso aconteça porque, de certa forma, a alegria, a felicidade, ela é uma busca natural do ser humano. Né? Qual que é a fome que o ser humano tem hoje em dia? É a satisfação, é a alegria imediata. Né? É você estar ali sempre numa busca de algo que você necessita. Para quê? Para satisfazer o seu desejo, para satisfazer a sua fome. E ainda mais, quando a gente fala dos nossos tempos, essa busca ela se tornou ainda mais insana. Nós temos ali, por exemplo, facilmente, se você abre a tela do seu celular, você vai para o seu Instagram, você vai rapidamente encontrar um monte de coisa que você nem sabia que você queria, mas você passa a desejar. Seja um estilo de vida, seja um bem de consumo, seja uma aparência física ou até mesmo roupas, né, uma vestimenta. Aquilo tudo está sendo proposto para você de uma forma que você... Amém. Tudo aquilo está sendo proposto para você de uma forma que você passa a desejar aquelas coisas, que você passa a querer aquilo. Só que quanto mais você segue nessa jornada, quanto mais você prossegue nessa busca por essa satisfação, na verdade, o que você encontra no final é mais insatisfação ainda. Porque quando você consegue, por exemplo, aquele celular que você tanto quis, você
Em questão de dias vai ver que já lançaram um superior e você já quer aquele outro. Quando você finalmente consegue aquela viagem que você tanto quis, você olha e você fala, quero outra. E você nunca está satisfeito. Mas, apesar de ser de conhecimento nosso que isso acontece, e nós estamos sujeitos a isso, a pergunta é, e quanto a nós como cristãos? Né? Como essa busca por felicidade tem acontecido em nós? Como é que nós estamos respondendo a essa fome por felicidade, por alegria? O que é que tem impulsionado, o que é que tem motivado eu e você a nos mover? Né? Qual é o objetivo dos nossos esforços, afinal? Que tipo de alegria nós temos buscado? A proposta de alegria que Paulo traz aqui, e que deve ser a proposta de alegria para todos nós que somos cristãos, ela vai muito além dessa alegria passageira que nós estamos acostumados a ver por aí. Uma alegria que nós conquistamos e logo se vai. Não é uma alegria efêmera, mas é uma alegria que é permanente, uma alegria que ela ultrapassa todas as circunstâncias. É uma alegria que vai além. E nós somos convidados a viver esse tipo de alegria. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, é essa alegria que está proposta para mim e para você. E é um tipo de alegria que vai contra toda a lógica, que vai contra toda a nossa expectativa. Um exemplo desse tipo de alegria, né, é a vida de José. José, ele tinha ali os seus 13 anos de idade, quando ele foi vendido como escravo. Durante toda a juventude dele, ele experimenta dor, ele vai experimentar abandono, distanciamento da família, né, a dor da traição dos irmãos, saudade de seus pais. Ele passa a viver uma vida como um escravo. De escravo ele passa a ser um prisioneiro, é acusado injustamente, enfim. Até que, depois de muitos anos, José consegue se tornar governador do Egito. E aí chega o momento em que ele se encontra com seus irmãos, o momento do reencontro. E o que a gente ouve, as palavras que nós ouvimos sair da boca de José, não são palavras de ressentimento, não são palavras de questionamento, mas são palavras de certeza, são palavras de paz, são palavras de alguém que está alegre. Ele diz, leiam comigo Gênesis capítulo 45, verso 7, ele fala assim: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida, com grande livramento. José ele encontrou a satisfação naquilo que ele viveu, apesar de todas as injustiças, apesar de todo o contraditório, apesar de ter perdido toda a sua infância, apesar de ter perdido a sua família por anos. José reconhece que o sofrimento e a dor dele foi para a glória de Deus. A alegria que vem do Senhor, ela não cabe em nossas explicações. Ela não cabe nas nossas buscas, no sentimento, naquilo que a gente vê, naquilo que a nossa lógica consegue entender. Ela é uma alegria que é sobrenatural. E é sobre esse tipo de alegria que nós vamos falar hoje. É esse tipo de alegria que Paulo nos convida a ter, que
que eu me proponho hoje a discutir com vocês, amém? Vamos começar no verso 4, né? Que diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Aqui está a primeira contradição, né? Que é alegrem-se sempre. Quem aqui consegue estar alegre o tempo todo? Ninguém. E interessante é que ele repete 2 vezes no mesmo versículo a mesma ordem. Alegrem-se. Né? E quando a Bíblia ela repete 2 vezes ou mais é porque é importante. Então a primeira coisa que a gente tem a falar sobre essa alegria é que ela deve ser uma alegria constante. Só que ela não é qualquer tipo de alegria. O detalhe para essa alegria reside no fato de que Paulo diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. É uma alegria que não deve estar baseada no sim que você está buscando de Deus. É uma alegria que não deve estar baseada na situação que você está vivendo. Que não está baseada nos teus sentimentos, nas tuas expectativas. Enfim, é uma alegria que não está nem mesmo em você. Aquela historinha de, eu me basto, eu tenho que me amar. Não. Essa não é a base da verdadeira alegria. A alegria que Paulo fala, a alegria que é proposta para o cristão, ela é baseada no Senhor. É uma alegria que ela é sobrenatural. Ela vem mediante o Espírito Santo em nós. E ela só é possível dessa forma. Porque quando você experimenta esse tipo de alegria, quando a sua alegria está colocada, quando ela está fundada no Senhor, o que acontece é que já não depende das circunstâncias. Ela está na rocha firme, na rocha eterna. E aí você consegue ter a mesma alegria que José teve. Você consegue ter o mesmo tipo de contentamento que ele teve mesmo passando por tanta dor. Por quê? Porque ele colocou em Deus a sua alegria. E nós costumamos, às vezes, passar por esse versículo de uma maneira muito supérflua. Né? Nós olhamos ali a alegria, alegre-se sempre, eu tenho que me alegrar. Aí passou, vida que segue. Só que todo esse texto ele vai trazer para nós uma profundidade muito grande sobre o que é essa alegria. Né? E nós vamos entender o que é esse alegrar-se sempre. Como que é que ele é possível. Porque fora do Espírito Santo de Deus, fora da ação do Espírito Santo em nós, não há como alegrar-se o tempo todo. Então, deve ser o nosso objetivo buscar esse tipo de alegria, deve ser o nosso alvo viver e experimentar essa verdadeira alegria. Não como o mundo a conhece, não como nós esperamos que ela seja, mas como a Bíblia diz que ela deve ser. No versículo 2, Paulo prossegue dizendo o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. A partir de agora, Paulo começa a dar algumas dicas, né, de o que é essa alegria, de como é que a gente consegue chegar até essa alegria, né? E, acima de tudo, como nós podemos viver dessa alegria. E o primeiro ponto que ele levanta é: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Parece meio desconexo, mas na verdade Paulo está explicando, está começando a explicar o que é essa alegria. Então basicamente ele está dizendo o seguinte:
Se você deseja experimentar essa alegria que é constante, que não depende de situações, você deve colocar ela no Senhor. Segundo, a sua amabilidade deve ser conhecida por todos. O que significa seja a amabilidade de vocês conhecida por todos? Nós, quando aceitamos Jesus, quando nós cremos no nome do Senhor Jesus, nós recebemos em nós o Espírito Santo, né, e passamos a experimentar um relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele é baseado simplesmente em quem Jesus é e o que ele fez na cruz por nós. E o que Jesus fez na cruz por nós? Amor sacrificial. Amor incondicional, amor que foi até o final, que se deu numa cruz, amor que não falha. E quando nós experimentamos esse tipo de amor, a Bíblia diz que Deus, ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. E mais à frente, lá em 1 João 3,16, vai dizer que, assim como ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, basicamente, a primeira característica de quem quer experimentar esse tipo de alegria é demonstrar o amor de Cristo a todos. E não somente demonstrar, mas que o amor de Cristo seja uma característica marcante em nós. Se alguém vai falar de mim no meio da multidão, vai falar assim, aquele careca. Aquele careca que está andando ali. Por quê? Porque é algo marcante. É uma coisa que me distingue. Quanto a nós, bom será para nós se, quando estivéssemos andando na rua, falando, aquele cristão ali. Aquela pessoa que segue a Jesus. Isso é tornar a nossa amabilidade conhecida por todos. E isso vai ser feito mediante frutos do Espírito. Isso vai ser feito mediante as nossas ações, as nossas palavras, né? A maneira como nós vivemos. E Paulo, ele não somente fala que a nossa amabilidade deve ser conhecida, mas ele dá um aviso, ele fala, perto está o Senhor. Por que ele fala, perto está o Senhor? Porque ele está dizendo assim, olha, igreja, Jesus Cristo está às portas, então corramos, nos apressemos em tornar o nome de Jesus conhecido. Então a nossa alegria, ela precisa estar embasada na missão que Jesus Cristo nos deu. Ela precisa estar embasada no propósito de tornar Cristo conhecido. Em outras palavras, a nossa busca por alegria, ela precisa consistir não nas coisas que são daqui, mas nas coisas que são do céu. O nosso propósito não pode ser um emprego melhor. O nosso propósito final não pode ser uma situação melhor. Podemos desejar essas coisas? Podemos. Mas esse pode se tornar o meu alvo de vida? Não. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, de uma maneira grosseira, essa alegria só é possível quando eu tiro os meus olhos de dentro de mim e coloco os meus olhos em Deus. Quando eu busco não mais o meu querer, mas a vontade do Senhor. Jesus Cristo, ele tinha plena alegria e plena satisfação. Por quê? Porque ele declara, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Qual que é a tua fonte de prazer? Qual é a tua fonte de alegria? Qual é o teu alvo de vida? Precisa ser a vontade de Deus.
falando sobre o tipo de amor que nós devemos expressar. Em Filipenses 2, do verso 5 até o 8, Paulo relata: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele tinha esse objetivo, ele tinha definido na mente dele o propósito que a vida dele tinha dentro do reino de Deus. E também precisa ser assim para mim e para você. Nós precisamos ter, o nosso propósito precisa ser buscar a vontade de Deus, cumprir o chamado do Senhor. Pode ter certeza, todos nós fomos chamados. A gente já sai de padrão de fábrica programado, né, para anunciar o evangelho a toda criatura. Ponto. Se você não sabe qual que é o teu ministério já é esse. Anuncie o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Se você está em dúvida, meu ministério é louvor, será que meu ministério é no multimídia? Não sei, não tenho talento. Você tem um talento natural vindo direto do Espírito Santo para a tua vida. Receba. Anuncie o evangelho. Esse é o teu primeiro propósito. Como você vai fazer isso? Não sei. Use mímica, sinais, gestos, malabarismo. Faça o que for preciso, mas anuncie o nome de Jesus. Isso é o teu propósito. Esse é o teu chamado. Foi para isso que você foi escolhido. Foi para isso que você foi levantado. Assim como Jesus. Foi para isso que ele veio. E ele fez disso o seu maior propósito, a ponto de ir até a cruz. Amém, igreja? E quando nós falamos sobre a maneira que nós podemos expressar o nome de Jesus, né? Sobre como é que nós vamos alcançar esse tipo de alegria, como é que nós vamos fazer isso acontecer, Paulo já se antecipa também, ele já começa a falar o que você vai ter que fazer. Filipenses capítulo 4, verso 6 até o 9, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Primeiro ponto, como é que eu vou fazer essa alegria ser notória na minha vida? Não andem ansiosos por coisa alguma. Precisa não falar mais nada, né? Certinho? Vamos para casa? Não, né? Não é tão simples. Paulo vai logo na canela, né? Ele já fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é praticamente uma resposta natural dos nossos dias. Você tem informação instantânea, você tem cobrança por resultados imediatos, você quer que os seus sonhos sejam imediatos também, você quer que os seus planos aconteçam da noite para o dia. E tudo isso gera em nós uma ansiedade por algo imediato. Nós queremos a satisfação imediata, nós queremos o alívio imediato,
Só que isso não acontece. O resultado é que nós temos uma geração que vive em ansiedade. E aí eu não vou falar baseado em dados concretos, mas eu creio que a ansiedade é um dos grandes maus que nós temos hoje no meio da nossa população. Nunca se falou tanto em pessoas com crises de pânico, crises de ansiedade, né, estresse, burnout, tudo isso, resumindo, é a ansiedade. E a ansiedade é o quê? É você viver no dia de amanhã. É você viver num dia que nunca vai chegar. É você viver na expectativa de algo sobre o qual você não tem controle algum. E aí a tua cabeça, a tua mente, o teu coração começam a entrar num loop e que você não consegue sair dele. Tudo por quê? Porque você está olhando para amanhã, você está tentando controlar aquilo que você não pode. E Eclesiastes 8, versículos 6 e 7 fala sobre isso. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ou seja, o homem ele se coloca dentro de um sofrimento que ele não sabe nem se realmente vai acontecer, e ele fica ali preso naquilo, carregando aquele peso, aquela dor, aquela aflição de conseguir algo. Mas é possível para nós não andar ansioso? Paulo, ele fala, não andem ansioso por coisa alguma, mas ele também logo em seguida diz assim, mas através da oração e da súplica e ação de graças, façam todos os seus pedidos conhecidos a Deus. Vencer a ansiedade para se alcançar a alegria definitiva significa que você precisa ter uma vida de oração. Significa que você precisa ter uma prática constante da oração. E por que você precisa ter uma vida de oração? Porque é através da oração, é através do seu relacionamento diário e constante com Deus, que o seu coração ele vai ser transformado, ele vai ser mudado e alinhado ao coração de Deus. Uma coisa que eu sempre digo no curso de doutrinas é: a oração é uma conversa entre o homem e Deus. E ela começa da seguinte forma: no início, somente a voz do homem é ouvida. E como o passar do tempo, conforme a oração prossegue, conforme a gente pratica a oração, a voz do homem ela vai se calando ao ponto de que em determinado momento somente a voz de Deus passa a ser ouvida. E quando se atinge esse patamar em que somente a voz de Deus é ouvida, até mesmo o não que você não queria ouvir é transformado em satisfação para a sua vida. Porque o seu coração foi alinhado, você se submeteu à vontade de Deus. E por isso foi possível para José reconhecer que o sofrimento dele foi para a glória de Deus. Relacionamento com Deus. Quem ora, quem vive em oração, sabe e se submete à vontade de Deus. E quando o homem se submete à vontade de Deus, essa vontade se transforma para ele
na sua satisfação, na sua alegria, na sua felicidade, no seu contentamento. E aí o que acontece? Quando nós atingimos esse patamar, nós começamos a louvar a Deus. Existe um movimento em nós de ação de graças. Pô, mas esse cara ele não conseguiu o emprego que ele queria, ele continua desempregado, mas ele está contente, ele está feliz. Por quê? Porque ele está entendendo que existe um propósito de Deus. Porque ele entende que o Senhor está cuidando dele em todo o tempo. Porque ele entende que Deus está sempre no controle. É fácil? Não. Mas vale a pena. Porque é uma satisfação que você não vai encontrar em outro lugar. É uma alegria que não vai estar disponível em nada que você consiga. Só vem mediante a vontade de Deus. E aí, quando a gente chega nisso, o que a gente tem é exatamente a paz que todos nós queremos. A paz que excede todo o entendimento. É paz que não depende da circunstância. É paz que não vai estar colocada em você, que não vai ser impactada por ninguém ao teu redor, que não vai ser impactada pelo governo, por ninguém. O mundo pode estar pegando fogo ao teu redor e você vai ter paz. Você vai ter paz porque você já não está vivendo a realidade desse reino, mas você está vivendo o reino de Deus. Então, alegrar-se sempre, não andar ansioso, só é possível quando você busca verdadeiramente o reino de Deus. E ainda assim, nós temos falado que nós precisamos buscar isso, porque isso não é uma alternativa, mas é colocado aqui como um imperativo. Alegrem-se sempre. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo: vivam constantemente alegres no Senhor. Amém, igreja? A gente costuma seguir, né, o fluxo da sociedade, do meio em que nós vivemos. Infelizmente. E por isso, talvez, a nossa busca ela, por alegria, por contentamento, paz, felicidade, ela tenha se enveredado por um caminho que não é aquele caminho que a Bíblia nos diz. Mas hoje nós estamos aqui para ter um despertar. Nós estamos aqui para ter um chamado do Espírito Santo, para que nós retornemos para esse caminho de alegria. O caminho que foca olhando para o céu. A gente pensa que a Bíblia manda a gente viver aqui como peregrinos, né? Como passageiros. Tanto Abraão, Isaac, Jacó, nunca construíram para si casas aqui, porque eles entendiam que estavam indo para uma terra melhor, uma terra que foi prometida por Deus para eles. Por que nós queremos construir casas aqui? Por que estamos planejando castelos aqui? Nossa alegria não vai estar aqui. Nós deveríamos estar investindo os nossos recursos na nossa pátria.
na terra que Deus nos prometeu. Caminhando dessa forma, nós alcançamos a verdadeira felicidade. Nós alcançamos contentamento e alegria. Né? Você tem vivido aqui como um peregrino? Ou essa caminhada nossa aqui tem sido o nosso lar? Onde está a tua pátria? Onde está a tua nacionalidade? Pensa nisso. Continuando, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E aí Paulo, ele cita que ele vê esse tipo de alegria manifesto de alguma forma na vida dos cristãos em Filipenses, dos filipenses. Né? Quando Paulo esteve com eles, eles ajudaram Paulo de muitas maneiras. E também quando Paulo estava em Roma, ele recebe auxílio da igreja de Filipe, enviado por um cristão chamado Epafrodito. Né? E ele vê nisso uma característica das pessoas que não estão buscando o seu próprio interesse, mas que buscam o reino de Deus. E ele se alegra por isso, porque ele vê que esses cristãos estavam praticando. Né? Que nós possamos também olhar para a vida uns dos outros, né? E se alegrar com essa característica em nós. Que nós possamos louvar a Deus por aqueles que estão expressando o amor de Cristo, por aqueles que estão vivendo essa satisfação. Versículos 11 e 12, Paulo continua, ele fala o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então Paulo, ele ilustra que ele vê na vida dos filipenses essa prática, dessa alegria, desse amor, essa expressão do amor de Cristo. E ele fala que ele mesmo, ele aprendeu a se adaptar às situações. Ou seja, ele sabia muito bem ter contentamento, tendo ou não tendo. Seja ele passando fome ou tendo alimentos, tendo fartura ou tendo necessidade, Paulo estava contente. E hoje a gente diz que facilmente a gente ouve alguém dizer para a gente que contentamento é sinal de gente estagnada, gente que não quer crescer. Pelo contrário, contentamento é característica daquele que reconhece a fidelidade do Senhor naquilo que tem e sabe que tem algo ainda maior do que aquilo que todo mundo está vendo. Você tem contentamento no Senhor? Você consegue se contentar com aquilo que Deus te deu? De repente você ganha, conquista algo que você desejou há muito tempo. E aí alguém com uma palavra, com uma comparação, destrói toda a tua felicidade. Contentamento precisa ser algo firme, precisa ser algo que não pode ser tirado de nós. Nós precisamos estar satisfeitos no Senhor. E é bom nós termos o contentamento no Senhor, porque é uma fonte que nunca vai se esgotar. Por mais que nós consigamos obter conhecimento, profundidade no relacionamento com Deus, sempre há mais.
Isso, às vezes, o mundo nunca vai entender. As pessoas ao teu redor não vão compreender. Só que isso só é obtido na vida daquele que conhece o Senhor Jesus. Na vida daquele que tem o Espírito Santo dentro de si mesmo. E a alegria no Senhor, ela produz o contentamento. Ela produz isso em nós, ela causa essa mudança tão utópica nos nossos corações, né? E Paulo, ele vai finalizar essa fala dele sobre a alegria, sobre alegrar-se sempre, justamente falando o segredo que ele aprendeu para conseguir tudo isso. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, versículo 13. Paulo pode se alegrar no poder do Senhor. Paulo pode ter paz mediante o poder do Senhor. Paulo podia ter contentamento mediante o poder do Senhor. Quer alegrar-se sempre? Quer viver uma vida alegre, feliz? Apoie-se no poder do Senhor Jesus, do Espírito Santo, dentro da minha e da tua vida. E tudo isso vai estar disponível para você. Mas o que acontece é que nós não temos, às vezes, nós não sabemos, não conhecemos esse tipo de contentamento. E por isso a nossa oração deveria ser, Senhor, me ensina o contentamento. Só que quem quer fazer essa oração hoje? A primeira coisa que vem na nossa mente é o medo do aprendizado, o medo do processo, o medo da dor. E todo esse medo, ele é falta de fé. Só que o amor de Jesus derramado nos nossos corações, ele vai lançar fora todo esse medo. E hoje o Espírito Santo te convida, faz essa oração. Pede para aprender esse contentamento. Experimenta colocar os teus olhos, o teu coração, a tua vida no reino de Deus. Vive aqui como um peregrino, como alguém que está passando. Experimenta andar no meio do deserto, como Israel andou, sem reclamar a falta de água, sem reclamar que acabou o alimento, sem reclamar que o mar vermelho ainda não se abriu. E você vai ver como vai ser prazeroso essa jornada. Não há nada nesse mundo maior do que o relacionamento de um homem com Deus. Nada. Experiência com Deus, viver uma vida de intimidade com Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer à voz do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro contentamento do cristão. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20, ele fala assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. A rede era o ganha-pão deles. Era a garantia que eles tinham de sustento. Eles abandonaram, largaram tudo e foram seguir o reino de Deus, foram seguir o Mestre. E é esse chamado que nós temos. É esse o chamado do Senhor Jesus para mim e para a tua vida, né? E esse chamado, ele vem também na forma do versículo 4, que diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez, direi, alegrem-se. Amém, igreja? Pense nisso e viva bem. Pratique e viva eternamente. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, Pai. Nós te agradecemos porque, Senhor, temos em ti, Senhor, a promessa de uma vida plena,
Senhor, de uma vida cheia de alegria, Senhor, de uma vida, Senhor, de paz e contentamento, Senhor. E sabemos, Senhor, da tua fidelidade, Senhor, e sabemos, Senhor, do teu poder, Senhor, que é suficiente, Pai, para todos, Pai, para conseguir, Senhor, acalmar os nossos corações, Senhor, para nos ensinar, Deus. Pai, que nossos corações hoje, Senhor, sejam transformados, sejam mudados por Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor, a viver uma vida de contentamento contigo, Senhor. E que, Deus, que o Teu nome seja conhecido, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, através da minha e das nossas vidas, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém.